Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste vídeo, eu quero te mostrar 3 aspectos da Páscoa, já que estamos próximas dela, para que você compreenda a origem, o desenvolvimento e o significado da Páscoa, porque isso afeta diretamente a nossa compreensão da Páscoa que Jesus celebrou. Vem comigo. Antes de começar o vídeo, eu queria te pedir uma coisa bem importante. Gostaria que você soubesse da sua importância para o crescimento desse canal. É muito importante que você se inscreva. A maioria das pessoas que têm assistido meus vídeos entram no canal, assistem e voltam, mas não se inscreve. Por isso, se você é uma dessas pessoas, eu te peço que realmente se inscreva, ative o sininho para as notificações, compartilhe se o conteúdo for relevante, de maneira que a gente possa crescer junto, tá bom? Vamos ao vídeo então. Vamos falar da Páscoa, sua origem, sua evolução e o seu significado. Como através do Antigo Testamento, essa festa, essa celebração foi modificada desde a sua origem. Lá em Êxodo capítulo 12, a gente já tem a primeira distinção. Vamos falar então da origem dessa festa. No livro do Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 13, nós lemos sobre a festa da Páscoa. Eu não vou ler todo o texto, claro, né? Tomaria muito tempo. Você pode conferir na sua Bíblia. Eu estou lendo a Almeida atualizada no Brasil. E aparece aqui no final do verso 11 a expressão é a Páscoa do Senhor. Páscoa, acho que você já sabe, em hebraico se pronuncia Pessah, e significa passagem, mas não é o único significado da palavra Páscoa. Alguns atribuem o seu significado a uma dança, uma dança como chacoalhar, assim, frouxamente, né? Dependendo a raiz que se pega, do acádico, do egípcio, ou de outra qualquer, que seja possível, claro, né? Essa palavra significa. Mas nós vamos tomar aqui, então, Pessah, né, como a raiz de passagem, de livramento, tá certo? No capítulo 12, então, do verso 1 ao 13, se narra a Páscoa do Senhor, Pessah. Do verso 14 em diante, até o verso número 20, se fala de outra festa. A gente lê misturado, junto, né? Mas é preciso separar as duas festas. Veja que no capítulo 12, a partir do verso 14, se fala da festa dos pães ázimos, ou dos pães não levedados, sem fermento, na verdade. O verso número 17 fala explicitamente o seguinte: guardai, pois, a festa dos pães asmos, aqui nessa tradução, ou ázimos, porque neste dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis estes dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. É importante fazer essa distinção entre a Pessah, a festa da Páscoa, dos primeiros 3 versículos, da festa dos pães ázimos, ou dos pães não levedados, que vai do verso 14 até o verso 20. No verso número 21 até o verso número 28, se toma de volta o tema da festa da Páscoa, mostrando como se deve celebrar essa festa. Vamos fazer, então, a primeira distinção da origem. Nós estamos na festa da Páscoa, do verso 1 ao verso 13, que é uma festa com sacrifício animal, o sangue aspergido nos umbrais das tendas, né, ou das portas das casas, contra a morte dos primogênitos. Quando Deus vai lançar a última praga sobre a nação do Egito, ele quer proteger os primogênitos do seu povo, ou dos hebreus que estavam escravizados no Egito.
Essa ideia da Páscoa ligada à morte dos primogênitos remete então a um período, aparentemente, de uma tradição de um povo nômade, de um povo que guia os seus rebanhos, de um povo que leva o seu rebanho para baixo e para cima na história de Israel. Lembre-se que o livro do Êxodo foi escrito bem mais tarde na história de Israel. Então, a primeira festa, que é a festa da Páscoa, é relacionada ao movimento dos seminômades, que fazem o sacrifício animal, e esse sacrifício está relacionado particularmente com a morte dos primogênitos e o sangue para marcar os umbrais das portas dos hebreus, que Deus vai poupar os seus primogênitos. Já na segunda festa que aparece nesse trecho, a partir do verso 14, nós lemos, e eu li aqui já para você, o verso 17, que a festa dos pães não levedados, dos ázimos, está relacionada diretamente com a saída do Egito. O que indica os pães, indica a colheita, especialmente da cevada. Então, o texto está em um mundo de agricultores, de gente sedentária, de gente que já está cultivando a terra. Então, nós temos na origem da Páscoa duas festas distintas, de âmbitos distintos, que foram posteriormente entrelaçadas, uma vez que Israel entra na Terra Prometida. Essas duas tradições, que vêm lá do período pré-estatal, vamos chamar assim, né? No período de um povo de Israel ainda, era um povo de nômades, ou seminômades, que criavam seus rebanhos, até a entrada da terra, quando eles se tornam agricultores e têm uma prática de agricultura. O entrelaçamento dessas duas tradições resultou na Páscoa. Há muita discussão se esses rituais eram cananeus, se eram mesopotâmicos, se eram egípcios. Aqui, para nós, particularmente, não interessa, pois nós estamos tratando de um povo, que é o hebreu, né, que está morando na terra de Canaã. Portanto, a gente toma por posto, né, ou não por pressuposto, mas por um dado, que eles estão, então, nessa região e aderem, né, e trazem a tradição dessas festas. Pois bem, a origem da Páscoa, então, entrelaça duas festas, as festas dos seminômades, do sacrifício. Assim, a festa da Páscoa, como nós conhecemos no Antigo Testamento, e nos textos posteriores, é o entrelaçamento de dois outros rituais. Os rituais seminômade, sacrifício do cordeiro para a proteção dos primogênitos, e a festa dos ázimos, que vem do âmbito da terra cultivável, da agricultura, e está ligada à saída do Êxodo. Esse entrelaçamento resultou, então, na festa da Páscoa, que nós vamos ver agora a sua evolução. A evolução da Páscoa, na sua formação e na sua utilização, na sua prática, passa por muitos momentos. Nós não sabemos exatamente quando houve essas transformações, mas temos indicativos. Logo no capítulo 12 de Êxodo, que eu já li, mencionei alguns versículos, se mostra uma festa familiar, no âmbito da família. É o pai de família que assume, às vezes, do condutor do Seder Pessah, que é a refeição da Páscoa. É ele quem conduz a sua família e as famílias convidadas, como diz aqui Êxodo 12, e trata de ensinar através das ervas amargas, do pão ázimo, ou dos pães, né, que eram 3, do vinho, dos 4 cálices de vinho, do cordeiro. Algumas tradições hoje no judaísmo usam frango,
as raízes amargas e todos os elementos que formam a refeição, Seder Pessach, ou a refeição da Páscoa, ele é o encarregado de ministrar, como nós dizemos, né, a Páscoa e o significado da Páscoa para sua família. Ainda hoje, na tradição judaica, é assim. Então, primitivamente, vamos dizer assim, no primeiro estágio, nós tínhamos a Páscoa como um ritual familiar. No livro de Josué, capítulo 5, versos 10 e 11, se lê assim: Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos ou ázimos e grãos tostados comeram nesse mesmo dia. Aqui nós já encontramos as Páscoas sendo celebradas no âmbito das tribos ou dos clãs. Gilgal é uma cidade, ou Gilgal, né? É uma cidade na qual se reuniam então as tribos, os clãs, as grandes famílias, para a celebração da Páscoa, para mostrar, vamos dizer assim, a unidade das famílias juntas celebrando em clãs ou tribos, seja qual for a designação que a gente escolha. Eram essas famílias maiores, formando então a família que a gente chama estendida. Este seria o segundo estágio da evolução na celebração da Páscoa. O terceiro estágio no desenvolvimento da celebração da Páscoa, nós encontramos no período de Josias. O rei Josias foi o grande reformador, nós chamamos do Deuteronômio, a chamada reforma de Josias. A gente lê no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versos 21 a 23, o seguinte: Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Provavelmente um pedaço do Deuteronômio. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando essa Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Essa terceira etapa da celebração, da evolução da celebração da Páscoa, já passa a ser no Templo de Jerusalém. É sob o pretexto de que eles não devem celebrar nem na família, nem nos clãs, nas cidades, né, onde os clãs se reuniam, sob esse pretexto de eliminar, então, essa possibilidade. Josias, apoiado pelo Deuteronômio, centraliza no Templo de Jerusalém essa celebração da Páscoa. Esse aspecto pode ser visto no livro do Deuteronômio, capítulo 16, nos versos 5 e 6. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que o Senhor dá, o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Aqui a gente já tem uma tradição consolidada da maneira de celebrar a Páscoa, só que vai para o templo, sofre uma centralização. As famílias agora são impedidas, os clãs são impedidos de celebrar a Páscoa na sua casa e na sua localidade ou nas suas cidades. Agora, o único lugar legítimo de se celebrar a Páscoa é no templo. E no templo a gente já vê a maneira como a Páscoa já é celebrada como a libertação do Egito. Já não tem relação mais com as mortes dos primogênitos, já não se faz mais distinção entre a festa da Páscoa e a festa dos pães ázimos. Aqui já está tudo junto e misturado, como nós conhecemos hoje em dia. O quarto período da evolução da Páscoa é o período exílico e pós-exílico, quando o templo já está destruído e não há mais possibilidade de celebrar a Páscoa lá.
O livro de Esdras, capítulo número 6, versos 19 e 20, lê assim: Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmo. Continua a narrativa dizendo como eles celebraram a Páscoa. Aqui acontece o caminho inverso. Já não há mais templo, não há mais possibilidade, ainda se insiste que são sacerdotes, mas eles estão sacrificando a Páscoa longe do templo. Eles já não têm mais a possibilidade de celebrar a Páscoa como o Deuteronômio pediu, né, e o Josias exigiu. Este é um panorama rápido da evolução da Páscoa e como ela foi celebrada ao longo do tempo da história de Israel. Uma questão muito importante a se notar, que mostra que essa evolução de fato houve, é você ler as exigências da Páscoa, né? Quando ela já é Páscoa, como a diferença entre o âmbito familiar e o âmbito do templo. 4 são as diferenças. A primeira delas é a diferença na escolha do animal. Enquanto a tradição anterior ao templo diz que era somente ovelha, isso é, o pastor só tinha o rebanho de ovelhas para tirar, no período do templo isso muda, então, para qualquer animal, pode ser do rebanho ou do gado, pode ser ovelha, cabrito, boi ou alguma coisa do rebanho. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é o local de abate. Enquanto na Páscoa original, vamos chamar assim, né? Na Páscoa mais antiga, o local de abate do animal é na porta, no templo é no altar. Então isso indica que há uma mudança, uma centralização na atuação no abate dos animais. Uma terceira diferença é quanto ao sangue, onde o sangue é aspergido. Nas tradições mais antigas da Páscoa, o sangue é aspergido nos umbrais da porta, ou no seminômio, nas beiradas da tenda, vamos dizer assim, né? E no templo de Jerusalém, esse sangue era aspergido, né, ou borrifado, passado, nos chifres do altar, mostrando essa diferença. E, finalmente, uma quarta diferença é quanto ao preparo do animal. Nas tradições mais antigas da Páscoa, o animal devia ser assado. E na tradição mais recente da monarquia e especialmente do templo, o animal era cozido. Esses elementos, pelo menos esses 4 elementos, indicam que houve gradativamente uma mudança, uma evolução na prática e na compreensão da Páscoa. Agora, finalmente, deixa eu falar dos significados da Páscoa. Em primeiro lugar, os rituais nômades, né, os seminômades, e os rituais da agricultura, quando ainda era a Páscoa dos seminômades, pães ázimos dos agricultores, era compreendido como um ritual apotropaico. O que é apotropaico? É um ritual para espantar maus espíritos, para proteção contra o maligno. É uma coisa assim meio mágica, né? Alguns entendem que esse ritual era assim. Eu acredito um pouco diferente. E deixa eu mostrar, então, as outras 3 opções de significado da Páscoa. O segundo significado, vamos dizer assim, da compreensão da Páscoa, é para a proteção. Que a Páscoa, a festa da Páscoa e dos pães ázimos, antes de serem fundidas, elas evocavam a proteção de Deus para os rebanhos, no caso dos seminômades, e para a agricultura. Essa é uma tese que eu gosto muito, proteção. Outra tese
importante também é que esses rituais eram feitos, tanto a Páscoa quanto os pães ázimos, esses rituais eram feitos para dar ações de graça, isso é, agradecer a Deus pela vida do rebanho e proteção, como no primeiro item, mas também a fertilidade da terra no mundo da agricultura, da colheita em abundância e assim por diante. E um terceiro significado, que seria o quarto, na verdade, né, tirando o aspecto mágico, o terceiro significado atribuído à Páscoa é que era um ritual de consagração e de santificação. Santificação aqui no sentido de separação, né? De consagração dos primogênitos, no caso do sangue do cordeiro, e no caso dos primeiros frutos da terra, no caso dos agricultores, a santificação do alimento. Esses significados, esses três últimos que eu disse, tirando o primeiro, né, apotropaico, os rituais para espantar maus espíritos, esses outros três significados, a proteção, a ação de graça e santificação, eles foram entrelaçados durante o período de desenvolvimento, então, da Páscoa, e esses significados foram ganhando corpo, foram ganhando substância e foram ganhando direcionamentos. Quando Jesus, no Novo Testamento, celebra o Seder Pessah, né, a refeição pascal, ele toma justamente um dos cálices, o terceiro da bênção, e toma o cordeiro e diz que ele é o cordeiro pascal. Então, essa tradição, nós vemos aí pedindo proteção a Deus, Jesus, né, dando ação de graça, porque ele levanta o copo, o pão, etc., e também a salvação, a consagração dos seus filhos a Deus. É muito importante que você assista também ao outro vídeo que eu farei sobre o significado da Páscoa no Novo Testamento, como Jesus e a igreja entendeu a Páscoa, mas isso é assunto para o outro vídeo. Então, resumindo, eu quero dizer que a origem da Páscoa provém muito provavelmente, ao que tudo indica, especialmente Êxodo 12, de uma fusão de duas outras festas, uma festa de pastores, de gado, miúdo, de ovelhas, que celebrava a Páscoa, e uma festa dos pães ázimos, ou dos pães não levedados, que vem da agricultura. A evolução passou por 4 estágios, pelo menos, certamente você pode encontrar mais, mas basicamente a celebração no âmbito da família, no âmbito do clã, no âmbito do templo e depois de volta ao âmbito da família. E o significado são esses três que eu acabei de expor: a proteção, a ação de graças, a consagração, tirando esse aspecto mágico que eu mostrei também, tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha ajudado você na compreensão da Páscoa no Antigo Testamento. Eu conto com você para se inscrever no canal. Eu sou enfático porque isso é muito importante para a evolução do nosso trabalho, para divulgar nosso trabalho de leitura da Bíblia, tá bom? Eu conto com você, dá um like aí, um joinha, compartilha, deixa um comentário e eu espero você para a próxima vez. Deus abençoe, até a próxima.